Imagine abrir um livro de mais de 500 anos, e perceber que absolutamente ninguém no planeta conseguiu entender o que está escrito nele. Nem linguistas, nem criptógrafos militares, nem especialistas da NASA, nem computadores modernos com inteligência artificial. Esse é o misterioso Código Voynich, considerado por muitos o manuscrito mais enigmático da história. E o mais curioso de tudo, ele é real. O chamado Manuscrito Voynich é um livro ilustrado escrito em um idioma completamente desconhecido. Ele possui símbolos estranhos, palavras repetidas e desenhos extremamente curiosos de plantas que não existem. Mapas misteriosos e figuras humanas em cenas difíceis de explicar. O manuscrito recebeu esse nome por causa de Wilfrid Voynich, o homem que comprou o livro em 1912. Mas o livro é muito mais antigo. Testes científicos feitos por carbono 14 mostraram que o pergaminho utilizado no manuscrito foi produzido entre 1404 e 1438. Ou seja, o livro realmente vem do século XV. Isso eliminou uma das maiores teorias da conspiração, a de que tudo era uma fraude moderna. E aqui começa um dos maiores mistérios da humanidade. O texto do Código Voynich parece seguir regras reais de linguagem. As palavras possuem padrões. Alguns símbolos aparecem mais do que outros. Existem frases e estruturas repetidas. Ou seja, não parece um monte de rabiscos aleatórios. Esse é um dos fatos curiosos que mais intrigam os cientistas. Especialistas em criptografia descobriram que o texto possui características muito parecidas com idiomas humanos reais. A frequência das palavras lembra línguas naturais como latim, alemão ou italiano medieval. Mas existe um problema gigantesco. Ninguém consegue traduzir. Nem uma única frase foi decifrada com certeza absoluta. E isso já dura séculos. Uma das coisas mais curiosas do manuscrito são seus desenhos. O livro parece dividido em várias seções. Plantas desconhecidas, diagramas astronômicos, símbolos astrológicos, receitas misteriosas, e figuras femininas dentro de estruturas parecidas com tubos e piscinas verdes. Algumas páginas parecem mostrar sistemas biológicos. Outras lembram mapas do espaço. Há quem diga que o livro contém conhecimentos secretos perdidos. E quanto mais os pesquisadores estudam, mais perguntas aparecem. Talvez o detalhe mais intrigante do Código Voynich sejam as plantas ilustradas. Botânicos do mundo inteiro tentaram identificar as espécies desenhadas ali, mas a maioria simplesmente não existe. Algumas imagens parecem misturar partes de várias plantas reais, como se fossem combinações impossíveis. Isso criou diversas teorias curiosas. O livro seria um manual de alquimia, um catálogo de plantas medicinais secretas, ou até conhecimento vindo de uma civilização desconhecida. Mas até hoje nada foi comprovado. Depois que Wilfrid Voynich comprou o manuscrito, estudiosos do mundo inteiro ficaram obcecados por ele. Durante a Segunda Guerra Mundial, criptógrafos famosos tentaram quebrar o código, inclusive especialistas americanos que trabalhavam com códigos militares secretos. E mesmo assim falharam. Esse é um detalhe extremamente curioso. Pessoas que conseguiam decifrar mensagens nazistas não conseguiram entender o livro. Isso aumentou ainda mais a fama do manuscrito. Hoje ele está guardado na Biblioteca Beinecke da Universidade Yale, em ambiente controlado. Claro que muitos acreditam que tudo seja apenas uma fraude elaborada. Segundo essa teoria, alguém teria criado um idioma falso apenas para enganar pessoas ricas da época medieval. Mas existe um problema nessa ideia. Criar um texto tão complexo, consistente e detalhado no século XV seria absurdamente difícil, ainda mais sem computadores. Além disso, análises modernas mostram que o texto segue padrões estatísticos sofisticados demais para parecer totalmente aleatório. Ou seja, mesmo a hipótese da fraude não explica tudo. Nos últimos anos, cientistas usaram inteligência artificial para analisar o Código Voynich. Alguns algoritmos sugeriram que o texto pode ter relação com idiomas antigos do Mediterrâneo. Outros acreditam que ele seja uma espécie de código fonético. Mas nenhuma teoria conseguiu convencer a comunidade científica. Até hoje não existe tradução oficial. Isso faz do manuscrito um dos maiores enigmas linguísticos já registrados. E claro, um mistério tão grande gerou inúmeras teorias. Algumas pessoas acreditam que o livro tenha origem extraterrestre. Outras dizem que ele contém conhecimentos proibidos da alquimia medieval. Há também quem pense que seja um manual secreto de medicina feminina, por causa das ilustrações com mulheres e líquidos verdes. E existe uma hipótese ainda mais curiosa.
Há de que o livro foi escrito em um idioma real, mas perdido pela história. Imagine descobrir uma língua inteira esquecida pela humanidade. Seria algo revolucionário. O livro tem cerca de 240 páginas. Algumas páginas desapareceram ao longo dos séculos. O idioma possui aproximadamente 20 a 30 símbolos principais, como se fosse um alfabeto próprio. Existem palavras repetidas milhares de vezes, algo comum em idiomas reais. Nenhum autor confirmado. O criador do manuscrito continua desconhecido. O livro já foi associado ao famoso alquimista Roger Bacon, mas não há provas disso. Talvez o mais impressionante seja pensar que vivemos em uma era de supercomputadores, satélites e inteligência artificial, e mesmo assim não conseguimos entender um livro medieval. Isso mostra que ainda existem mistérios capazes de desafiar toda a humanidade. E o Código Voynich é exatamente isso, um quebra-cabeça de mais de 600 anos que continua sem solução. Talvez um dia alguém consiga finalmente traduzir o manuscrito. Talvez ele esconda apenas receitas medievais. Ou talvez revele algo muito maior. Mas enquanto ninguém consegue decifrar suas páginas, o Código Voynich continuará sendo um dos maiores mistérios da história. E aí vem a pergunta mais curiosa de todas. Se esse livro realmente contém conhecimento secreto, o que será que ele está tentando esconder da humanidade? Espero que tenham gostado e nos dê dicas de mais assuntos para o nosso canal.